Olá, eu sou a Fabiana e hoje eu vou ler para você o capítulo 12 do livro Sexo e Destino. Neves e eu permutávamos conjecturas quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os seareiros do bem onde passasse, em se referindo aos protagonistas do drama familiar que nos oferecia atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Via-se-lhe não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor àquelas 4 almas reunidas ali, naquele aprazível recanto do rio. Parados agora, respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia-nos reconhecer-lhe o paternal carinho, qual se for um homem comum, descansando conosco à frente do mar. Tão grande e tão puro o devotamento de que dava mostras, ao descerrar-nos os tesouros do coração, através das palavras, que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar-lhe as apreciações, cumpria espontaneamente o que prometera. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. A atitude do instrutor, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava cativando. Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia. Conquistava sem pedir o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade periclitava na conceituação dele mesmo. Compadecia-se, elucidava Prestimoso, daquelas 4 criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre sem a bússola da fé. A princípio, esforçara-se por abrir-lhe um caminho espiritual, mas debalde. Afundavam-se em profunda névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, ao jeito de passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Descobrindo algo mais na própria intimidade, relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia no berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empeços vencidos. Hipotecara dedicação, amizade, confiança e tempo, a fim de entrosá-los em alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. No entanto, Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do pretérito, haviam recapitulado certas experiências infelizes. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que lhes atenazavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação do veículo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas, através do suor, no serviço ao próximo. Contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhes frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Ele, Félix, e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los, mas infrutíferamente. Os 4 resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Nobres amigos de outras eras, aplicados a estender-lhe apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Cláudio e Márcia, principalmente, ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias,
nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens ainda, complicavam-se as duas em perigos e tentações de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma. Tamanha se evidenciara a rebeldia de Cláudio que naquela hora, significativa e ameaçadora da existência, não contavam além da providência divina, senão com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, acrescentava Modesto, certamente ponderando quanto às dificuldades dele mesmo, não se viam com direito a solicitar socorros especiais e, absorvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhes auxílios esporádicos e incertos. Compreendemos onde o benfeitor, categorizado e humilde, se propunha chegar e adiantamo-nos, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Além do tempo que me era solícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuía um requerimento em trânsito, junto das autoridades competentes, para que me fosse concedido um estágio de 2 anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar aos serviços de psicologia sexual com finalidades reeducativas e ciente de que ele, irmão Félix, responsabilizava-se, se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero, pedia-lhe por minha vez me endossasse a petição. Sentir-me-ia feliz com o ensejo de estudar e trabalhar, assimilando-lhe a experiência e recebendo-lhe o patrocínio. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer-nos a expectativa, mas obrigava-se, acentuava Félix, sem alarde, a favorecer-nos os estudos que intentaríamos. Notando-me o entusiasmo, Neves não vacilou compartilhar-lhe os propósitos. Faria requisição idêntica. Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo, sobremaneira, porque, atendendo a citames de afetividade e reconhecimento, alcançara permissão para recolher Beatriz em sua própria residência, tão logo a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física depois da desencarnação. Hospedá-la junto de Neves, o genitor que a filha jamais apartara da lembrança, ser-lhe-ia contentamento enorme. Ambos desfrutariam abençoada convivência. Regozijar-se-iam unidos, recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria. Enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos, Félix se despediu afetuoso. Demandando algum refazimento, esboçávamos projetos, ideando medidas de ação. Manifestava-se Neves tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha, sim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total. Ansiava reeducar-se a fim de ser-lhe mais útil. Empregaria todos os recursos de modo a ampará-la, fortalecê-la. Eufóricos, deliberamos concentrar, a partir do dia que se anunciava, todas as nossas atividades de vigilância ao lado de Dona Beatriz, prestes a se desobrigar das células doentes e certificando-nos de que a moradia dos Nogueiras reclamava plantão, urgia revezar-nos em serviço. O amigo, contudo, ponderou com razão que a filha se abeirava do transe final, que receava não dispor da serenidade precisa, caso fosse defrontado sozinho por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente, queria afagá-la, alentá-la, conquanto não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe apoio e consolação.
Não seria recomendável se mantivesse, em caráter permanente, no lar dos Torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia de minha parte tornar para junto dele, partilhando-lhe o clima da filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo para mais amplo rendimento das horas. Aqueci contente aquelas nótulas sensatas. Foi assim que, refeito, regressei manhã alta ao apartamento de Cláudio, no intuito de investigar a sós a paisagem que me pautaria o quadro fundamental de aplicação ao dever assumido. Cabia-me conhecer as minudências, suscetíveis de adquirir maior importância, de momento para outro, esquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e, se possível, ouvir pessoalmente os 2 irmãos desencarnados que ali desempenhavam lamentável papel. Entrei. Apenas Dona Márcia, conversando com a senhora que se incumbia das mais pesadas obrigações no recinto doméstico, a comentarem os tópicos engraçados de certo programa de televisão que a família acabava de instalar com espírito de novidade e alegria. Tudo calmo, os vampirizadores ausentes, limpeza e ordem. Em dado instante, a figura de Marita invadiu meu cérebro. Afeiçoara-me a pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e a breve trecho via-na na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Abracei-a paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Registrava-lhe a memória inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficiente. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila e mais forte. Repousara. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mais forte. Repousara, reconstituíra-se. Retomara o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou naquilo, entre as clientes amigas, começou a pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria, na parte da tarde, a Copacabana, e, informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurasse, se possível, às 4. Lanchariam juntas, tinha algo a dizer. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções através dos pensamentos descontínuos, e aguardamos a ocasião adequada, a fim de inteirar-nos acerca de atividades ou problemas em que nos fosse possível desenvolver algum préstimo. No horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequenino recanto de hospitaleira sorveteria, considerando a gravidade da tarefa de que fôramos investidos. Postadas ambas em clima de segredo, Marita desafogou-se com dificuldade, começando a falar, discreta e humilde. Que Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos daquela hora, entretanto não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que lhe cortaria a alma, daria tudo para não feri-la, mas sentiria remorsos se não lhe contasse o sucedido. Hesitara muito antes de resolver situá-la no assunto. Adiantou a canhada. Sentia-se, porém, sua filha pelo coração. Devia confiar-lhe tudo. E, na ingenuidade de moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera, a descrever-lhe os modos lance por lance.
Espantara-se, sofrera muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrência. Tivesse parentes e não vacilaria mudar-se para evitar escândalos. Era, contudo, dependente, sozinha. A única família que possuía eram eles mesmos, os Nogueira, cujo nome usava orgulhosa desde a infância. Andava desorientada, receosa, pedia conselhos. A interlocutora, todavia, escutara sorrindo, nem mesmo interrompendo de leve a deglutição da taça de creme que saboreava com requintes de paladar. Tamanha impassibilidade esfriou a disposição da jovem, que passou a resumir quanto pôde as confidências e alegações que se inclinava a expender, e com indizível surpresa, não somente para Marita, que lhe aguardava ansiosa a palavra, mas igualmente para nós, que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio. Defendendo-se previamente, Dona Márcia patenteou, no semblante sereno, absoluta incredulidade, e participou que o marido, na véspera, a convidara para conversação à parte, comunicando-lhe certas apreensões. Dissera-lhe que, à noite no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia, porquanto julgava prudente refletir sobre o acontecimento que tanto penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar aturadamente, deduzira que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Dona Márcia perfilhou um tom de voz em que se conjugavam inquietação e advertência, e continuou informando. Dissera-lhe Cláudio haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto, na noite da antevéspera, porquanto momentos antes, ao despertar a filha adotiva sonambulizada, fora assaltada por ela com muitos beijos, que lhe ouvira frases inconvenientes, que se forçara a reação pelo que a esposa percebera as vozes com as quais tanto se assustara. Anunciara-lhe ter refletido suficientemente e acabar aceitando a hipótese de um desequilíbrio. Rogara-lhe concurso para que um psiquiatra interferisse no problema. Assumiria ele a responsabilidade das despesas e, preocupado o qual se achava, faria mais ainda. Envidaria esforços para que uma excursão à Argentina lhe restaurasse as energias, evidentemente alteradas. Diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou posição conselheiral. Recomendou à menina procurar se esquecer, distrair-se. Explicou que não viera ao encontro no intuito de abordar o caso. Ante as alegações da filha, entretanto, não encontrava outra saída, além daquela em que lhe abria o coração. Esposa e mãe, defenderia a paz de todos. Não concordava em que se tomasse partido. Cláudio, efetivamente, contraíra contas com ela, Dona Márcia, nas ingratidões de marido. Isso sim, mas no tocante às filhas, sempre tivera a conduta de pai exemplar. Nada justo incriminá-lo. Tudo não passava de imaginação enfermiça dela própria, Marita. Fase de moça namoradeira. E o martelo verbal tornou aos estribilhos do passado, as festas de Aracélia, as companhias de Aracélia, as desilusões de Aracélia. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias de seu conhecimento em que sonâmbulos realizam proezas diversas. Argumentou que ela e Cláudio, perante a ocorrência que analisavam com o carinho de pais verdadeiros e não com qualquer espírito de censura, haviam recordado que ela, em criança, muitas vezes acordava aos gritos pela madrugada, fazendo birra e queixando-se de inexplicáveis terrores. Levado ao médico, o facultativo receitara calmantes. Rememorou bem-humorada a opinião do velho amigo da família
que dissera a ela e a Cláudio andar a menina atacada de nictofobia, o que somente depois ambos recorreram ao dicionário, a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Dona Márcia riu-se aquelas chistosas evocações, completamente alheia à importância do assunto. Afagou os ombros de Marita e aconselhou-lhe juízo. A jovem, perplexa, tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a meada que o sedutor entretecera. Preferiu acriançar-se, aparentando aprovação com o silêncio. No íntimo, contudo, revoltava-se. Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra no logro. Não possuía recursos para demonstrar a verdade. Tocava-lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro propósito de evitar o problema, e, aliás, denotando naquela hora elogiável sinceridade na compaixão pela moça que supunha doente, convidou-a a examinarem juntas o primoroso estoque de boutique vizinha. Marita aqueceu conformada, e o entendimento malogrado passou, superficialmente, valendo para nós por aviso grave, a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Transcorreram 5 dias, sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos, quando, ao partilhar as inquietações de Neves, foi procurado por atencioso companheiro a quem solicitara cooperação. Avisava-me de que certa senhora demandara o banco, procurando Cláudio no assunto que nos tomava a atenção. Ao sol da manhã, em giro alto, dirigi-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua a extenso escritório, no qual operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama aguardava Nogueira, ausente e em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, exibindo, porém, o ar das mulheres que, depois de perderem as ilusões, acabam fazendo o negócio dos prazeres que já não são mais capazes de usufruir. Detínhamo-nos no exame despretensioso da personagem que tangenciava nossa história, quando Cláudio se apresentou, lépido e bem posto. Junto dele, o acompanhante desencarnado, qual se fora a sombra, não mais me admirando, vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. Conheciam-se os dois, porquanto ele a nomeou para logo de Madame Cressina, inclinando-se familiar para a conversação cochichada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmitem da boca ao ouvido. Alguma novidade? Indagou ele, esfregando as mãos uma na outra, com o sorriso brejeiro de quem prelibava festas. A visitante, contudo, falou encabulada dos motivos que a traziam. Recebera-lhe Marita, a filha adotiva, horas antes e, sinceramente, informava, não conseguira subtrair-lhe ao obséquio que lhe suplicara com lágrimas. Diante do interlocutor atento, prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se na noite próxima com Gilberto, um rapaz que, vez por outra, lhe frequentava o casarão. Escolhera para isso o compartimento separado nos fundos, o número 4, por mais reservado e acolhedor. A pobre criança acentuava compadecida. Formulara-lhe o apelo em caráter confidencial. Propusera-lhe a concessão, muito abatida, nervosa. Não pudera aliar-se ao pedido. Também tinha 2 filhos no mundo, também era mulher, acedera. Mas não era só isso. Marita remunerava-a com bondade para encarregar-se de entregar um bilhete ao filho de Torres. E perante os olhos espantados do amigo, que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa o documento pequenino
em que a jovem implorava ao namorado fosse vê-la às 8 da noite no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. Cláudio lia entre ciumento e indignado. Sim, refletia, era o cúmulo do sarcasmo. Gilberto a governá-la daquela maneira? O compartimento dos fundos, o número 4. Conhecia-o. E esquisita coincidência. Era o recanto que ele também, por vezes, elegia para si próprio, quando buscava a pensão alegre de Crecina para entreter-se e descansar. Marita, sem saber, compartilha-lhe as preferências. O despeito comprimia-lhe o coração, enquanto o outro se demorava a enlaçá-lo, estampando no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa, repetindo que não lhe era lícito esquivar-se. Entretanto, acrescentou, ladina que ele, Cláudio, era cliente de sua casa e, por isso, colocava-o ao corrente dos fatos, não só por dever de lealdade aos fregueses, como também para evitar aborrecimentos suscetíveis de atrair os olhos da polícia, que nunca interferira nas acomodações e negócios que lhe diziam respeito. Para isso, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e vimos-lo interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhando a cabeça a cata de ideias. Ignorando embora que se acostumara a absorver-se nas sugestões de uma inteligência estranha dele, buscava-lhe sequioso os estímulos, supondo naturalmente que batia às portas da imaginação para desencravar os pensamentos. Obsessor e obsediado passaram a trocar impressões, de cérebro a cérebro. Alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico, que um observador terrestre interpretaria como sendo vertiginosa fabulação, os dois entraram em acordo implícito. Alcançamos semelhante conclusão pela rama, ao vê-los repentinamente asserenados, já que não me sentia capaz de verificar-lhe planos e intentos, forçado que me reconhecia dividir atenções entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Cláudio esboçou um sorriso amarelo. Em seguida, agradeceu a gentileza que se tornava objeto, passando a extravagar as alegações fantasiosas que começara a elaborar. Disse à amiga, surpresa, que Marita realmente assumiria, talvez em breves dias, compromissos de matrimônio com o rapaz, e que, não obstante, considerasse a entrevista mencionada pura irreflexão de jovens. Concordava em que Madame Crecina levasse o bilhete, alcovitando a conferência afetiva. Logicamente, acrescentou, a mascarar-se de bom humor, que os meninos teriam entrado em arrufo e aspiravam à reconciliação. Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo. Preferia aconselhar-lhe a filha no dia seguinte. Entretanto, aduziu após refletir 1 minuto em consonância com o amigo invisível, gratificá-la-ia por um obséquio, de vez que, tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar quase noivos, solicitava-lhe fosse o bilhete entregue somente às 2 da tarde, o horário em que Gilberto estaria no escritório com toda certeza. Dona Crecina prometeu satisfazê-lo, recolhendo a gorjeta e anunciando que telefonaria para a moça, depois do ajusto, a sorrirem-se ambos num aperto de mãos. Restituído a si próprio, Nogueira, sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo que essa era a primeira vez que se dirigia ao rapaz que detestava. A hesitação, porém, não passou de segundos. Discou resoluto para Gilberto. Atendido prontamente, formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas,
mas rogava-lhe a gentileza da discrição, entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, denotando viva emoção, e aqueceu-se em muitas palavras. Ambos consultaram o relógio. 11 em ponto. Ele, Cláudio, seguiria de táxi para o almoço em casa, no Flamengo, e esperá-lo-ia no Lido. Não se preocupasse o interlocutor. Conheciam-se bastante, embora sem contatos pessoais. Além disso, abordá-lo seria fácil para ele. Conhecia-lhe o carro. Efetivamente escoados, que foram alguns minutos, achávamos os quatro, Cláudio, Gilberto, o assessor espiritual de Nogueira e eu, no lugar indicado. O jovem, muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido colocou-o à vontade, mais apressadamente que supunha. Caminharam lado a lado, perguntando banalidades sobre o tempo, até que se instalaram no recanto de bar, à frente de um guaraná que tocavam de leve. Cláudio, aparando as cinzas do cigarro de momento a momento, esforçava-se quanto possível por parecer natural. Invariavelmente ligado ao vampirizador que não o perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que lhe entendia a situação com clareza, que o sabia, de certo modo, inclinado para Marina, a filha legítima, e que na condição de genitor, conquanto se visse na obrigação de preservar-lhe a felicidade, não devia bisbilhotar, à margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava dramático, criara Marita, igualmente por filha, amava enternecidamente e anelava para ela o bem-estar que sonhava para outra. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido. O antigo bancário, aparentando elevada condescendência, asseverou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha de observar, porquanto se achava convencido de que ambas meninas queriam um moço, talvez com análogo afeto. Verificava assombrado a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobria o semblante. No íntimo, acalentava a repulsão dura e violenta. Dissimulava habilmente os ímpetos de amarrotar o filho de Beatriz, que, satisfeito e acalmado, lhe agasalhava as afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu astucioso. Salientou que, de certo, a menina bisonha, ao albergar-lhe os testemunhos de apreço, escorregara na paixão que lhe devastava agora a juventude em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se. Encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas para isso constrangia-se a solicitar-lhe concurso, a fim de que Marita sofresse menos. Contaria com ele e, ao registrar-lhe as primeiras palavras de assentimento, baixou um tom de voz, anunciando-lhe em caráter confidencial que a filha adotiva lhe escrevera um recado. Sabia disso. Compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Ante a resposta negativa, explicou que a moça lhe endereçava um papelucho no qual lhe rogava o encontro para a noite. Sem que lhe suspeitasse o zelo, conseguira ler o petitório, tanto assim que poderia repeti-lo, e recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio enternecimento. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz 2 favores: responder afirmativamente por escrito que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo, e abster-se de comparecer no momento preciso. Fantasiou que a menina andava desorientada, enferma, temia um choque. Não dispunha de outro remédio senão pedir-lhe aquele tipo de cooperação. Isso porque, naquele mesmo dia, estava providenciando a aquisição dos documentos necessários
para que ela fosse à Argentina, em companhia de Márcia, numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar-lhe o ânimo naquela hora com uma negação formal, naturalmente que o interlocutor era dono de si. Agisse como melhor lhe parecesse. Ele, porém, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se aquela particularidade que considerava providencial. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo que poderia apresentar a ela as desculpas dele quanto à ausência. Compreensível que, com a autoridade afetuosa de pai amigo, se responsabilizasse pelas escusas do moço, de vez que usaria o tato imprescindível. Por fim, consultava-o como justificá-lo, no instante oportuno, se devia alegar a razão de todo como sendo negócios, serviços, empenhos domésticos ou o inesperado afastamento do Rio. O filho dos Torres ouviu tudo, encantado. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada em profundo bom senso. Além disso, respirava feliz. Verificava haver encontrado alguém que o levaria passo a passo a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Chegado a esse ponto, desinibiu-se. Perdera os derradeiros resquícios da desconfiança com que iniciara a conversação. E, ao desembaraçar-se, afixou a máscara fisionômica que julgou cabível à defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicara a Marita uma boa amizade, de irmão para irmão, nada mais. Destacou que, efetivamente, notara nela determinadas alterações que o haviam desgostado, e já que se sentia inequivocadamente atraído para Marina, afastara-se cauteloso na expectativa de que tempo e distância funcionassem. Cláudio escutava boquiaberto, admirando-lhe a delicada frieza das justificações e indagando a si mesmo qual deles dois seria maior na arte de fingir. Francamente encorajado, Gilberto declarou que lhe compreendia as apreensões, quanto lhe aceitava conselhos e bons ofícios. Escreveria, obrigando-se a comparecer, mas não arredaria o pé de casa, mesmo porque Marina fora a Teresópolis pela manhã a serviço da companhia, e talvez só regressasse no dia seguinte. O senhor Nogueira, qual o chamava, em buscando a menina às 8, estaria autorizado a comunicar-lhe, da parte dele, o agravamento da saúde materna. Não seria fácil, ajuntou, porquanto a genitora extinguia-se lentamente. Cláudio, obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que, somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e reportou-se, em termos carinhosos, a situação de Dona Beatriz, que ele e Márcia visitariam. Destacou as acerbidades dos impedimentos em família durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e, ateu confesso, chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Montada a obrigação que o jungia, separaram-se com um abraço efusivo, enquanto de nossa parte rumamos do Lido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjeturando sobre o que estaria por suceder. Final do capítulo 12. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.